Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 100. O próximo vídeo nós vamos voltar no 01. Como eu havia dito, eu me perdi todo, você me desculpa. Então, número 100, explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Capítulo 14, a Gênesis. Então, estamos vendo aqui o porquê que Kardec, né, e os bons espíritos ditaram esse capítulo, esse tema, né, principalmente esse tema, a respeito das explicações de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Principalmente se tratando do sonambulismo, da catalepsia, da letargia, do êxtase, né, da visão, da dupla vista e tudo mais. Então nós já explicamos isso, né, que esses termos todos fora da luz da doutrina dos espíritos, fora do esclarecimento, fora da orientação do espiritismo, isso é tido pelos teologistas e pelas religiões, principalmente os católicos, também os evangélicos também, porque eles gostam do milagre, quando é desse jeito, né? Então, o que é verdade tem que ser dito. Então, para eles, tudo isso é milagre, isso é sobrenatural. E não existe sobrenatural nenhum. Vai me dizer que sonambulismo é sobrenatural. Vai me dizer que êxtase é sobrenatural. Vai me dizer que a dupla vista é sobrenatural. Vai me dizer que a mediunidade, os dons mediúnicos, significa sobrenatural. Né? Então, só a doutrina mesmo, para não esquecer. Então, manifesta-se em diferentes graus nos espíritos encarnados, pelos fenômenos da segunda vista. Da segunda vista. Né? Manifesta-se em diferentes graus nos espíritos encarnados, pelo fenômeno da segunda vista. Tanto no sonambulismo natural ou magnético, quanto no estado de vigília, conforme o grau de poder da faculdade. Diz-se que a lucidez é maior ou menor com o auxílio dessa faculdade, é que certas pessoas veem o interior do organismo humano e descrevem as causas das enfermidades. Vai me dizer que isso é fenômeno paranormal. Ver o interior do organismo físico de certas pessoas. Através desses fenômenos naturais, muito bem esclarecido pelo Espiritismo, né? Que é pelo fenômeno da vista, da segunda vista, tanto no sonambulismo natural ou magnético, quanto no estado de vigília, conforme o grau de poder da faculdade, dependendo do médio, das qualidades do médio. Tudo depende das qualidades do médio, viu, gente? É bom que se diga isso. Da faculdade.
Disse que a lucidez é maior ou menor com o auxílio dessa faculdade. É que certas pessoas veem o interior do organismo humano e descrevem as causas das enfermidades. Nosso irmão Marcílio, ele me dizia, quando no corpo físico, depois ele não disse mais, mesmo em espírito, muitas vezes em contato com ele nunca me disse novamente, nunca me repetiu. Mas ele disse que conheceu um médium em Petrópolis, né? Região do Rio de Janeiro, né? Ele disse que conheceu um médium que tinha essa, vamos dizer assim, uma espécie de dupla vista, como se fosse um raio-x. Só que era um médium que trabalhava corretamente para o bem, para o auxílio das pessoas. E tinha uma equipe espiritual médica ao lado dele também, espíritos. E tinha também alguns médicos encarnados. Por quê? Porque ele ali na condição de médium, ele não é médico. Você entende isso? Ele é médium, ele não é médico. Então ele não pode prescrever. Ele não pode prescrever. Ele não pode fechar um diagnóstico. Só que ele era portador desta faculdade, né? Creio que é da dupla vista. O nosso irmão Marcelo disse que ele tinha uma faculdade que dava a ele condições de, com os olhos da alma, ele olhar no corpo físico da pessoa e ele enxergava todos os órgãos físicos da pessoa. Todos. Desde do couro cabeludo até a ponta da unha do pé. Só que ele, na condição de médium e não médico, os espíritos ali presentes dizia para ele assim, eu vou simplificar, essa pessoa encontra-se, eu vou usar porque eu estou mais habituado a lidar com essa situação. Essa pessoa está com uma úlcera varicose e ele escrevia úlcera varicose. Essa úlcera varicose é proveniente disso, precisa do medicamento tal. E ele pegava aquele bilhetinho e passava para o médico que estava ali presente, que era aquele que tinha o CRM, podia prescrever um medicamento. Não é verdade? Então o médico pegava aquele bilhetinho, via que havia ali um fato. Ele olhava no coração da pessoa, essa pessoa está com uma obstrução na válvula mitral do coração. Passava para o médico prescrevia medicamentos e tratamentos nos hospitais. Essa pessoa encontra-se com uma obstrução no ventrículo direito ou esquerdo. Essa pessoa encontra-se com uma obstrução numa ramificação, numa veia, numa ramificação, numa artéria, tal. Ele via como você está me vendo. Isso é sobrenatural? Isso é um fenômeno natural. Isso faz parte dos desígnios de Deus, né?
Manifesta-se em diferentes graus nos espíritos encarnados pelos fenômenos da segunda vista. Não, aqui eu acho que eu já li. O organismo humano descreve as causas das enfermidades. Vamos ver, já li, já expliquei isso aqui. Na questão de número 26. A vista espiritual, portanto, faculta percepções especiais. A vista espiritual, portanto, faculta percepções especiais que, não tendo por sede os órgãos materiais, se operam em condições muito diversas das que decorrem da vida corporal. Efetuando-se fora do organismo, tem ela uma mobilidade que derrui todas as previsões. Indispensável se torna estudá-la em seus efeitos e em suas causas, e não assimilando-a à vista ordinária, que ela não se destina a suprir, salvo casos excepcionais que, se não poderiam tomar como regra, não poderiam tomar como regra. Então, respeita-se a lei de causa e efeito, respeita a lei de prova e expiação, respeita-se a programação reencarnatória, existe todo um sincronismo. Esses médios, dotados dessas capacidades, educados, disciplinados, eles estão para contribuir, não para interferir no livre-arbítrio, que é o direito de escolha de cada qual. Médio nenhum está para interferir na programação reencarnatória de ninguém. Aí você pode me dizer assim: te peguei, Luiz, porque você comentou nos vídeos anteriores que existem muitos seres, muitas pessoas aqui no corpo físico, que devido à bagagem que eles possuem, eles podem interceder-se por outras pessoas. Essa intercessão não é uma interferência no livre-arbítrio, que é o direito de escolha de cada qual. Se as pessoas pensou dessa forma, não entenderam nada. Porque eu disse que aquela intercessão é uma intercessão para mudar o indivíduo de localidade, retirando-o de, vou usar esse termo para simplificar, retirando-o de um inferno para colocá-lo numa prisão, que é o corpo físico e que significa os estigmas do ato do suicídio que ele cometeu. Você entendeu? Não houve interferência no livre arbítrio, que é o direito de escolha daquele indivíduo. Apenas houve uma intercessão para que mudassem ele de ambiente, como muda-se um meliante de uma cela para outra cela. Aí você pode me dizer assim: ô Luiz, mas e uma pessoa, vamos pensar assim, eu tenho que viver 40 anos no corpo físico. A mensagem: eu tenho que viver, tem uma programação, a minha programação é viver até os 40 anos no corpo físico. Tá. Aí um ser desse, ele intercede por mim, vamos pensar assim, para que eu permaneça no corpo físico até
até os 80, 90 anos, babando. Ele não interferiu no meu livre arbítrio, que é o meu direito de escolha. Ele não interferiu na minha programação reencarnatória? Não. Ele não interferiu no direito de escolha, no livre-arbítrio, e nem na programação reencarnatória. O que as pessoas ali não sabem, o que aquela pessoa ali, a qual ele intercedeu por ela, não sabe, é que existe muitas coisas que ele fez por ela ou por ele que eles não sabem. Como, por exemplo, quanto mais nos é concedido, mais devedores nos encontramos perante os desígnios de Deus. Quanto mais eu amealho conhecimento, mais eu sou responsável. Então, lá, intermediando-se, né, por aquelas pessoas, aquela pessoa diz assim: olha, eu estou intercedendo por uma pessoa, só que essa pessoa que está intercedendo, gente, tem bagagem. Você está entendendo? Tem bagagem. Com todo respeito, não é um zero à esquerda igual eu, não. Tá? Porque se não tivesse bagagem, não chegava nem perto desses departamentos, porque isso é coisa muito séria. Então essa pessoa chega, olha, tem uma pessoa assim, que analisando existências passadas e analisando o estado emocional, psicológico, né? Analisando os conflitos, analisando os pró e os contra e tudo mais nessa existência. Será que não poderíamos espiritualmente rever a programação reencarnatória dessa pessoa? Sim, podemos. De que forma? Eu sei, né? Então, aquela pessoa que está intercedendo ali vai dizer assim, para aqueles programadores reencarnatórios: eu sei que essa pessoa, esses 40 anos só, essa pessoa não vai conseguir lograr êxito, o máximo uns 5% em 100%. Mas se essa pessoa permanecer até os 80 anos, essa pessoa pode lograr êxito, mais uns 10%, que vai para uns 15%. Porque essa pessoa tem juízo, tem moral, tem caráter, Então, vamos dar uma oportunidade a essa pessoa de permanecer, porque não há vantagem quase que nenhuma desencarnar não estando preparado para desencarnar. A vantagem encontra-se em permanecer no corpo físico o máximo possível. Aí os mentores dizem assim: você sabe que você tem razão? Diz para aquela pessoa lá que está intercedendo. Vamos mudar a programação dessa pessoa para os 70, para os 80. Mas acontece que, a partir desse momento em diante, triplica a responsabilidade dessa pessoa. Essa pessoa não é santo, mas essa pessoa deverá viver como um santo. Essa pessoa tem que ser hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Porque a partir de então,
triplicou a responsabilidade dela. Porque até os 40 era a programação. Até os 70 e 80 é uma concessão. Está lhe sendo concedido um acréscimo. Só que é um acréscimo não por merecimento da pessoa, e sim um acréscimo por intercessão de alguém que tem bagagem. Mas aí é preciso entender uma coisa. Quando o ser que intercede sabe que está intercedendo por aquela pessoa, quando ele intercede por aquela pessoa, ele sabe por quem ele está intercedendo. Tanto é que ele se entrega de corpo e alma e não se preocupe, porque ele sabe que ela não falhará. Essa pessoa não falha. Ela não vai falhar. Porque se ela falhar, complica a vida espiritual daquele que também pediu a intercessão. Dá banho no menino Jesus, troca a roupinha dele, dá uma madeirinha com chocolate, porque senão complica. Anda na linha, pelo amor de Deus. Que chega. Eu não quero retornar à pátria espiritual com aquele carimbo. Mas não é eu que estou dizendo. É esses seres. Com aquele carimbo, esses seres, eu não quero retornar à pátria espiritual com aqueles carimbos na testa. Inacabado. Inacabado por quê? Não é porque você foi interceder por fulano, cicrano, bertano, falharam, culpa sua. Mas aí eu, esperto, se fosse comigo, eu diria assim, culpa minha nada. Culpa minha nada. Foi dada a oportunidade da pessoa garimpar um pouco mais pedras preciosas? Foi. Por que a pessoa se acomodou e não foi ao garimpo? É preciso ter um pouquinho de conhecimento, né, gente? Mas que isso aí existe, tá bom? Então, nós vamos para o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser a questão de número 26. Depois nós vamos ter assim, catalepsia e ressurreição. Ressurreição, gente. Curas, gente. Nós vamos ter aparições e transfigurações. Isso aqui é fácil. Não, catalepsia e ressurreição também é fácil. Cura também é fácil. São temas facílimos. À luz da doutrina dos espíritos, né? Mas hoje nós completamos 10 vídeos, né? Na data de hoje. Então, nós ainda temos trabalhos pela madrugada nas colônias espirituais do professor Eurípides. Então, acho que por enquanto, até agora, acho que tá bom demais, né? Porque são 10 vídeos com conteúdos aí que dá para as pessoas raciocinar bastante. E é aquilo que eu já disse. A única coisa que eu peço a você é que ore por mim. Eu não peço a você que curta, que divulgue. Eu não peço nada, porque eu não sou youtuber. Eu sou uma pessoa igual a você. Eu estou tendo a oportunidade de estar aqui. Como você tem a oportunidade de estar aí.
Você já parou para analisar que todos nós somos da mesma época? Nós somos contemporâneos uns dos outros. Daqui 10.000 anos nós vamos dizer assim, eu, por exemplo, vou dizer assim, nossa, eu estive ao lado de gente tão evoluída e não valorizei. Que pena. Mas é assim. É perdendo que a gente aprende a valorizar. Então vamos fazer o possível para a gente não perder ou não se perder uns dos outros. Porque a família cósmica universal é tão grande, que eu confesso uma coisa, que eu não gostaria de perder você e de me perder de vocês. Eu não gostaria. Então, se você puder me tolerar um pouquinho mais, pode ter certeza que eu vou te pagar com juros e correções monetárias. Não nessa existência, mas nas próximas. Na condição de professor, eu vou te conceder aulas de graça de todas as matérias. Tá aí o que eu vou te pagar.